Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Repito, mas o homem natural, a mulher e o homem entregues à sua natureza, não aceitam as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Palavra do Senhor. Nesse versículo, São Paulo, muito fiel àquilo que ele vem refletindo e que nós estamos tentando partilhar com vocês, coloca-nos a grande causa de todos esses problemas que nós salientávamos ontem e o Padre Jonas hoje de manhã. Nós deixávamos uma pergunta no coração de vocês ontem: se Deus é tão bom, se Deus é tão maravilhoso, se Deus é esse Pai que derramou o Espírito Santo em nossos corações, por que é então que acontecem tantas desgraças no mundo? Por que é então que uma criança nasce com uma doença genética? Por que é então que acontecem acidentes, tragédias, coisas que nós não conseguimos entender, e de fato não vamos entender? E pior ainda, não entendemos nem a causa e nem aprendemos com as consequências desses acontecimentos. São Paulo está dizendo, num dos textos mais antigos do Novo Testamento, escrito 25 anos depois da ressurreição de Jesus, que a grande causa desses problemas está no fechamento ao Espírito Santo. Pense no que nós meditamos ontem e hoje de manhã. Deus preparou coisas estupendas para nós, prodigalizou. Mas, quando nos fechamos no espírito humano, e quando nos fechamos no espírito humano, nós estamos aliando-nos ao espírito encardido, ao espírito maligno. Fechando-nos em nós mesmos, além de não compreendermos as causas dos acontecimentos negativos, repito, não compreendemos e não aprendemos com as suas consequências. E cria-se um círculo vicioso, que nós precisamos, pela experiência do batismo no Espírito, que queremos implorar de forma toda especial na tarde de hoje, na Santa Missa que vamos celebrar, a Missa de Pentecostes, que se transforme, primeiro, que cesse esse círculo vicioso, e que se inicie em nós, na dinâmica do Espírito, e essa é a palavra que Lucas vai falar, inclusive na primeira leitura de hoje, o Espírito que é esse dínamos, essa força, esse movimento de Deus. Então vai começar em nós um movimento de um círculo virtuoso, contrário do círculo vicioso. De onde vêm esses problemas terríveis, essas desgraças, essas doenças? Do fechamento do ser humano ao Espírito Santo de Deus. Veja, meus irmãos, a ciência sabe disso. Quando a ciência descobre que uma pessoa tem câncer, o câncer, aliás, um grupo de médicos norte-americanos, os criadores do AZT, durante 20 ou 30 anos, inclusive com somas vultosas, eu falo sobre isso no meu livro Viver com HIV, eles fizeram pesquisas
Porque eles acreditavam que o câncer era uma doença virótica, provocada por um vírus, como o vírus da gripe, como o vírus do HIV e de tantas outras doenças. Então trabalhou-se para criar um remédio que pudesse impedir o vírus de contaminar a pessoa. Foi criado o AZT, que depois foi usado quase que numa coincidência que só as antas conseguem percebê-la, porque quando o mundo descobriu uma doença já tinha o remédio preparado anteriormente. E pior que tem gente que acreditou nisso, que a ciência já estava tão avançada que ela estava criando um remédio para curar uma doença que ainda não existia. E isso trouxe trilhões, quatrilhões de dólares aos cofres do governo norte-americano, até hoje. A questão da patente. Hoje, a África, por exemplo, com 25 milhões de pessoas contaminadas com HIV, eles não estão nem aí para esses 25 milhões. Interessa em ganhar dinheiro da patente desses medicamentos. Uma coisa estúpida, uma coisa absurda, uma coisa terrível, uma coisa demoníaca. Pois muito bem, quando Robert Gall achava e supunha que o câncer era uma doença virótica, então estava explicado. É um vírus que entra de fora para dentro e que se instala ou no útero, ou no ovário, ou nos testículos, ou no osso, ou no sangue, e provoca a doença. Mas o câncer não é virótico. A ciência ainda questiona a origem do câncer. Já sabe o que é. Aliás, por isso que essa doença, que eu não sei o nome científico, e nem quero saber, porque eu não estou nesse grupo daqueles que ficam estudando nome científico de doença, por isso que ele tem esse apelido de câncer. Câncer é caranguejo. É como se fosse podia ter apelido também de aranha. Mesma coisa. Ou de polvo. De lula. Não aquele. O lula do mar. Que inclusive é mais simpático, mais bonito. Não é? Faz menos mal. É esse lula. O lula de polvo. Crustáceo. Não sei se ele é crustáceo, porque ele não tem osso, né? O crustáceo sem osso é uma coisa nova que também a ciência está criando. Por isso que tem esse apelido da doença. Porque ele, a partir de um núcleo, ele vai se alastrando, ele vai criando pernas. E normalmente quando descobre, porque quando descobre a doença já avançada, dificilmente tem cura? Porque descobriu já uma perninha dele, o núcleo dele está lá, já está destruindo. Por isso que quando pega órgãos vitais, nós sabemos. Creio que todos nós aqui já passamos pela experiência de perder alguém que amamos com essa doença tão medonha, tão terrível, e que segundo a medicina ainda vai matar muita gente nos próximos tempos. A ciência hoje sabe. O que causa o câncer ela não sabe ainda, mas ela sabe que são as células do próprio corpo trabalhando desordenadamente dentro do organismo. Aliás, o princípio do vírus do HIV cria mais ou menos isso. É essa baderna, é essa desorganização. No caso do vírus do HIV, o organismo depois não consegue identificar um invasor como inimigo e alia-se a ele, torna-se amigo, torna-se coleguinha dele e leva a doença para dentro do corpo. Com o câncer acontece isso. As células boas, por isso que é difícil vencê-lo. E por isso que os efeitos das terapias, radioterapia, quimioterapia e outras similares, são efeitos muito danosos. Porque para matar essa célula doente, mata um monte de células boas que estão ao redor. E às vezes mata células vitais, células importantíssimas, e o organismo não tem como se restaurar. Meus irmãos, o que a ausência do Espírito Santo faz no nosso coração, na igreja sim, não foi à toa que o padre convidava os senhores bispos, os senhores padres religiosos e leigos a que não tenham medo de se abrir ao Espírito Santo. Na igreja sim, muitas dessas badernas da igreja, de pedofilia, de quantos de nós sacerdotes que estamos vivendo no pecado,
Quantos de nós sacerdotes que não rezamos mais? Quantos de nós sacerdotes que perdemos o sentido do sacerdócio? Perdemos o sentido do sagrado, do sacerdócio do outro e do nosso também. Essa baderna, ela é consequência do fechamento à ação do Espírito Santo de Deus. O que o fechamento ao Espírito Santo faz? E aliás, quem usou essa linguagem não fui eu não, foi Sua Santidade João Paulo II, que está no céu, que escreveu na encíclica Dominum et Vivificantem. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Pense no conteúdo da pregação do Padre Jonas hoje de manhã. Os ossos ressequidos, um vale de morte. Por isso precisou pedir sobre ele, pedir não, proferir um oráculo sobre ele. Vem Espírito Santo. Porque a igreja definiu isso no ano 300 e pouco, 400. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Por isso o Papa usou essa expressão em latim, Dominum. Dominum é de dono, Senhor. Dominum et vivificantem, que traduzido para o português é o Senhor que dá a vida. Ora, se eu fecho-me ao Senhor que dá a vida, qual é o contrário de vida? É óbvio. Sua Santidade João Paulo dizia na Dominum et Vivificantem: quando uma pessoa se abre ao Espírito Santo, citando Gálatas 5,16 seguinte: deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne, e aí ele retoma Romanos 8, são contrários aos desejos do Espírito. O Papa diz, quando a pessoa se abre ao Espírito Santo, ela produz os frutos do Espírito: amor, paz, doçura, mansidão, temperança, alegria, fidelidade, entusiasmo, tudo aquilo que nós buscamos e queremos. Mas, diz o Papa, e aí é algo novo, algo que você não vai encontrar em nenhum outro documento da igreja, foi uma contribuição original de João Paulo II. Quando São Paulo fala nas obras da carne, em Gálatas 5, 21 seguintes, quando São Paulo, aliás 16 seguintes no 21 que ressalta isso, quando São Paulo fala em obras da carne, nós podemos entender como se fosse uma coisa passiva, como se fosse só uma ausência. Mas João Paulo, ao falar em frutos da resistência, como contrários ao fruto do acolhimento ao Espírito, João Paulo está colocando na visão de São Paulo que é de fato algo ativo. É muito mais terrível. Não abrir-se ao Espírito Santo gesta dentro de nós uma resistência ativa. Vou falar sobre esse tema na missa hoje à tarde. Uma resistência ativa ao Espírito Santo. O que significa uma resistência ativa ao Espírito Santo? Aquilo que Jesus já tinha afirmado: quem não está comigo está contra mim, quem não é a meu favor é contrário a mim. Jesus já colocava isso. Essa resistência ativa gesta os frutos da resistência. E aí sim, João Paulo elenca aqueles pontos que São Paulo elenca no capítulo 5 de Gálatas, que é o que nós estamos experimentando. Essa baderna que há no mundo, em todas as áreas, religiosa, já citei, questão da igreja. Mas pior no religioso, citava ontem, a questão da nova era, das falsas doutrinas, da enganação, que está levando um monte de gente para os quintos infernos, porque ensina uma teologia da prosperidade, brincando inclusive com coisa séria, por exemplo, feito o dízimo. Gente fazendo troca, paga o dízimo que você vai receber essa graça de Deus. Isso é um absurdo, isso é um disparate. Com Deus não se negocia. Essa baderna que se instala no campo religioso, meus irmãos, não fica só no campo religioso. O ser humano fechado à ação do Espírito Santo é uma bomba atômica ambulante, que vai espalhando desgraça por onde passa.
Vocês acham que Adolf Hitler não foi tecido no seio de sua mãe pelo Pai Eterno? Vocês acham que a mãe do Adolf Hitler, quando ficou grávida dele, não ficou feliz da vida, feito o dia que a senhora se engravidou do seu filho? Do mesmo jeito que a mãe de João Paulo II, ou de Joseph Ratzinger, ficou feliz da vida. De Santa Teresinha, com certeza a mãe de Stalin, a mãe de Mussolini, a mãe de Hitler, ficou feliz da vida quando ficou grávida, porque era o Espírito Santo agindo. Ele é o dedo de Deus, o Espírito Santo é o dedo de Deus. Cada vez que a Bíblia falar que Deus põe a mão, significa que Ele põe a mão através do Espírito Santo. O Espírito Santo, dedo de Deus, teceu no seio materno o menino que depois veio se chamar Adolf Hitler. Adolf Hitler foi projetado por Deus, foi pensado por Deus, segundo Efésios, desde antes de toda a eternidade. Leia o primeiro capítulo da carta aos Efésios. Lá diz que Deus, antes da criação do mundo, pensou obras boas para o Léo, para o Jonas, para você, para o Adolf Hitler realizar. Antes da fundação do mundo. As obras que Deus preparou para que nós as realizássemos antes da fundação do mundo. Deus projetou coisas lindas e maravilhosas para Adolf Hitler. Deu uma inteligência espetacular para ele. Deu uma coragem espetacular, uma força espetacular, uma inteligência que basta você ler o livro dele, Mein Kampf, A Minha Luta, que você vai ver que inteligência tinha esse homem, que perspicácia tinha esse homem, que audácia tinha esse homem. Esse homem tinha muitos dons do Espírito Santo. Aliás, sou capaz de dizer que poucos homens do mundo tiveram tantos dons do Espírito Santo feito Adolf Hitler. Mas usou esses dons fechado ao Espírito. E o que aconteceu? O mundo até hoje está sofrendo as consequências do instrumento de inferno, do instrumento de demônio que foi o senhor Adolf Hitler para a história. Ele tinha dons, ele tinha talentos. John Lennon, que homem espetacular, que dom espetacular. Eu fico imaginando a alegria do pai, o dia que ele nasceu, no 9 de outubro, quando Deus o gestou para a vida e colocou nele o talento para a música. Que coisa espetacular. Imagine a alegria de Deus quando derramou o Espírito Santo sobre John Lennon. O amor com que Deus o amou na sua infância, quando ele perdido, abandonado, fechado em si mesmo, Deus foi lhe dando dons e talentos. Imagina que dom maravilhoso Deus colocou em John Lennon. E usou para quê? Elvis Presley. E usou para quê? E assim, quantos homens e quantas mulheres maravilhosas, que o Espírito Santo está tão forte no seu corpo, templo do Espírito Santo, que você olha para o corpo de uma mulher dessa e fica extasiado diante de tanta beleza. Dói os olhos da gente. Algumas também dói pelo contrário. Aí você vira meu pé, será que a beleza física não é um dom do Espírito Santo? Que é isso? Quem entendeu o que eu falei do Pai ontem, entendeu? É reflexo, a beleza física, a beleza de um homem, a beleza de uma mulher, a força, o vigor físico, é dom do Espírito Santo. Mas essa pessoa usa para quê? Ou vocês acham que Deus só chama gente feia para segui-lo? Quem fala uma imbecilidade dessa, nunca viu um retrato de Teresinha de Lisieux, a padroeira das louras. Sim, o cabelo dela está lá. Em Lisieux eu vi. Ela era loura. E não tinha nada de burra. Muito pelo contrário. Doutora da igreja. As louras de hoje deviam de tê-la como modelo. Uma mulher linda. Teresa d'Ávila.
Gente, a primeira vez que Teresa d'Ávila foi morar num convento, num mosteiro, foi porque o pai estava preocupado com a sua salvação. Porque a Teresa era d'Ávila. Por isso é o Teresão. Teresa era linda. Os seus biógrafos dizem que quando ela botava um vestido que era da mãe, a mãe era uma mulher muito culta, uma mulher muito fina, uma mulher muito importante, ela era de família nobre. Tá certo que a nobreza da família dela pro lado paterno foi meio comprado lá na Espanha naquela época, mas era uma mulher importantíssima. Quando ela entrava no salão de baile, a homaiada ficava com os olhos batendo palma, porque Teresa d'Ávila era um espetáculo de mulher, de uma feminilidade, aquela cintura fina de espanhola, né? Tanto que teve um árabe lá que falou: daria metade do meu reino se eu pudesse ver o joelho seu. O que o senhor falou? Ver o meu joelho? Tá aqui. Eu quero abrir um camelo aqui. E abriu. Uma mulher linda. E usou da beleza para quê? Inclusive para atrair possibilidades de levar a reforma do camelo. Uma mulher que tinha, olha, não tenho medo de dizer que tinha a sensualidade à flor da pele. E a sensualidade é dom do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou em nós essa capacidade de atrair, de mostrar a beleza que é de Deus. Por isso que quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais bonita ela vai ficando, ela vai melhorando. E o contrário também, quando a pessoa se afasta de Deus, vai ficando deformada, escangalhada, engrovinhada, vai ficando feia. Teresa d'Ávila é uma mulher linda, uma mulher maravilhosa. Você já viu, por exemplo, fotografia feia de Francisco de Assis? Canalizou a sua sensualidade, canalizou a sua... Clara de Assis, que menina linda, maravilhosa, que corpo espetacular. Mas canalizou, deixou que o Espírito Santo passasse pelo seu corpo. Veja se vocês percebem em alguns desses exemplos que eu estou dando. De Adolf Hitler a Teresa d'Ávila, passando por Teresinha de Jesus, por Francisco de Assis, por Maria Goretti, aquela menina que o seu assassino ficou louco diante de tanta beleza. Como é que uma menina daquele jeito podia ser tão linda daquele jeito? E mais linda ainda, porque soube guardar-se inteira. E quando a pessoa quer guardar-se inteira, aquilo que aconteceu com Maria Goretti acontece também com a gente. A pessoa ganha uma força de Deus. Humanamente falando, era impossível Maria Goretti, uma menininha raquítica pela sua idade, enfrentar um homem daquele tamanho. E no entanto ela teve força. Por quê? Meus irmãos, eu sinto em dizer para vocês uma coisa. Do mesmo jeito que Deus pensou em Adolf Hitler, e Deus amou Hitler, mas amor com amor infinito, porque em Deus não pode existir nada que não seja... Aliás, amor não, Deus continua amando Hitler até hoje. E por isso que todos aqueles que canalizaram a vida para o inferno sofrerão a eternidade inteira. Eu não sei se Hitler está no inferno, não sei. A igreja nunca falou isso. A igreja nunca falou que alguém estivesse no inferno. No céu a igreja fala, porque essa tem que ser a especialidade da igreja, pôr gente no céu. Se um escapulir e ir para o inferno, isso aí é uma derrota, mas paciência, entrega para a misericórdia de Deus. Mas a pessoa que vai no inferno, a sua dor continua tão grande, porque Deus continua amando. Deus projetou. Vocês imaginam quanta coisa Deus deve ter projetado para Adolf Hitler, através dele, chegar no coração do mundo. Um homem com aquela têmpera, com aquela coragem, com aquela inteligência, com aquela persistência, com aquela capacidade de vencer os obstáculos, de ir além, de lutar, de convencer as pessoas. Mas ele usou isso para quê? Para o mal. Como os grandes artistas usaram para o mal. Quando você vai na Capela Sistina, estive lá 20 dias atrás, 4 dias depois da eleição, 3 dias depois da escolha do Papa, eu estava lá, dentro da Capela Sistina, no lugar que ele foi escolhido para Papa.
Gente, dói os olhos da gente se olhar para o teto daquela capela. Que coisa estupenda! Como é que um ser humano pode pintar um trem daquele? Que coisa de louco! E nós sabemos que Michelangelo e Leonardo da Vinci, esses dois grandes ícones da cultura, da escultura, da pintura, da arte, não eram homens muito santos, não. Mas deixaram o Espírito Santo passar por eles, não obstante a sua limitação e o seu pecado. E o mundo está lá e vê, e assiste aquilo, você fica estupefato. Meu Deus, como é que alguém pode ter feito um trem desse? Que beleza! Ah, Deus também pensou hoje, você imagina, no mundo com quase 7 bilhões de seres humanos, o que Deus não pensou? Não pensa lá longe não, pensa em você. Sabe, gente, um homem pode mudar muito uma sociedade. Eu estava em Israel ano passado e estive esse ano de novo. Para a Palestina, por exemplo, a morte de Arafat foi um bem enorme. Esse novo líder que está lá, inclusive estava aqui no Brasil numa reunião de cúpula, esse homem está pensando no bem do povo. Hoje você entra em Belém, Belém está bonita, está limpa, está organizada. Por quê? Porque tem um líder, porque tem alguém que pensa e que está canalizando. E não há dúvida, nós estamos muito próximos de um processo de paz verdadeira, de uma concórdia real. Por quê? Porque tem um homem, depende desses homens. Você imagina o que o Espírito Santo tinha na cabeça quando fez você? O que será que Deus tinha na cabeça? Quando pensou em você, sabe aquilo que você talvez reclama dizendo que é defeito? Não é defeito, você não tem defeito nenhum. Ser humano nenhum veio com defeito de fábrica, adquire os defeitos depois. O encardido faz questão de dar o defeito e ainda jogar a culpa em Deus. Essa é a especialidade dele. Aquilo que você acha que é defeito é dom, é talento que Deus deu em você para que você expanda, para que você, deixando se conduzir pelo Espírito Santo, faça coisas lindas e maravilhosas, para que você nunca se conforme e vá se fechando, minimizando aquela coisa horrorosa que é a marca do mundo moderno. A marca do mundo moderno é a depressão, é o fechamento, é o aniquilamento do ser humano, de um ser humano apequenado. Mas por que apequenado? Porque não deixa se conduzir pelo Espírito Santo, não deixa fluir, não deixa passar por ele os dons e os carismas do Espírito Santo. E aí o que acontece? Volta no que eu dizia do Papa na Dominum et Vivificantem. Quando eu resisto ao Espírito Santo, não é pura e simplesmente uma resistência passiva. Não, eu só não deixo o Espírito Santo agir em mim. Não, meus irmãos. Quando eu não deixo o Espírito Santo agir em mim, quem age em mim é o Espírito encardido. Você não tem outra escolha. Hoje você precisará tomar nesse acampamento uma decisão. A partir da missa de hoje, qual Espírito eu quero que continue conduzindo a minha vida? Porque alguns de nós aqui já sabemos muito bem os estragos que o Espírito encardido fez em nós, porque nós resistimos ao Espírito Santo, porque nós nos fechamos, nós não deixamos o Espírito Santo passar por nós e chegar no mundo. A pessoa fechada em si é feito um mar morto, morre, não tem para onde doar, não tem para onde entregar, não tem para onde partilhar, morre e mata o que está ao seu redor. E aí nós já vamos encontrando respostas dolorosas, mas reais, para as desgraças que existem no mundo. É triste, mas é verdade. As desgraças que existem no mundo são consequência do fechamento ao Espírito Santo de Deus. Isso que é o terrível. Histórico. Vem de quanto tempo? Quantas pessoas estão sofrendo hoje ainda em consequência da bomba atômica? As consequências vão para o ar, gente.
O ser humano, sem o Espírito Santo, está escangalhando com a natureza. E a natureza não perdoa nunca. Tudo que fizermos de errado contra a natureza, nós vamos colher de volta. O ser humano, para poder... Eu penso no meu conforto. Eu quero construir uma casa, eu vou lá e derrubo as árvores. Derrubou? Casa não realiza fotossíntese. Casa não tem como trazer a você a purificação do ar. Muito pelo contrário. Então, dane-se agora, com tantas enfermidades de pulmão, de respiração, asma, bronquite, e companhia limitada. Mas a hora que eu corto uma árvore, eu não estou pensando. Aliás, se a pessoa pensasse no resultado, nunca plantaria determinadas árvores. Você acha que aquele cara que plantou aquela oliveira que está lá, foi testemunha de Jesus faz 2.500 anos? Ele pensou no resultado, que daqui 2.500 anos ia estar dando fruto? Se cada um só pensasse em si como o mundo moderno faz, nós nunca na vida iríamos chupar uma manga natural. O mundo não conheceria o mogno, porque o mogno leva 400 anos para ser maduro, para ficar pronto. E aí você vai lá com a motosserra e... Por isso que o mundo moderno é um mundo que gosta de plantar eucalipto, que cresce em 15 anos, já dá de cortar, e daí mais 5, 6 anos já corta de novo, isso aí dá lucro, isso dá isso, isso dá aquilo, blá. O mundo não pensa nos outros. A questão da ecologia tem a ver com o batismo no Espírito Santo. A natureza geme e sofre, esperando a redenção do ser humano. E nós vamos entender na missa hoje, Pentecostes é a concretização da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma íntima relação entre aquilo que Jesus ensinou no cenáculo de Jerusalém, na quinta-feira santa, aquilo que ele realizou na sexta, sábado e domingo, e aquilo que ele realizou em Pentecostes. Vou falar sobre isso hoje à tarde. Essa concretização da graça de Deus, que precisa passar por nós. Aí eu vou lá e corto a árvore, quebro o galho da árvore, jogo sujeira no chão, não estou nem aí. Você já pensou? Basta vir aqui na Canção Nova depois de um acampamento desse e olhar o que ficou no chão. Porque a pessoa não está nem aí. Você vê carro com o Cristo enorme no vidro, com agora tem um tercinho pendurado assim, bonitinho, com Jesus não sei o que, Jesus é o Senhor, e o sujeito abre o vidro e joga o papel de bala para fora da janela. E fala que Jesus é o Senhor. Pensa. Ah, mas o que tem, padre? O que tem a ver jogar um papel de bala ou de chiclete, ou um palito de sorvete, ou um toco de cigarro com a minha fé? Tem, que o vento vai levar isso aí, vai entupir o bueiro. A chuva vem, vai dar enxurrada, vai dar enchente, vai entupir a casa e você vai brigar com o prefeito. Mas foi você. É consequência. Quando nós perdemos essa consciência espiritual, nós perdemos essa consciência espiritual em relação ao mundo. Nós estamos produzindo doenças horrorosas, doenças terríveis. Mas o mundo não vai nas causas. Escrevi sobre isso no livro Saborear a Vida. O mundo não quer ir nas causas dos problemas. Eu quero arrumar o tapa-buraco. Eu não quero esforço, eu não quero luta, eu não quero garra. Eu quero arrumar um tapa-buraco, eu quero resolver esse meu problema. Eu quero um anestésico. Tem gente que acha que o Espírito Santo é anestesiante. Não, muito pelo contrário. O Espírito Santo é dínamos, é força que leva a pessoa à explosão, à luta. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer ser batizado do Espírito Santo, tem que estar disposto a ser uma pessoa que não cruza os braços. Olha as consequências do fechamento ao Espírito Santo na natureza. Na camada de ozônio. O mundo olha para a questão da água hoje, meu Deus do céu. Esse será o grande problema do ser humano nos próximos 20 ou 30 anos. Porque nós desperdiçamos água. Nós sujamos a água. Nós não cuidamos da água. E o Espírito pairava sobre as águas. Por que será que
Quando Jesus fala do Espírito, o Evangelho de ontem, ele usou essa imagem linda da água. Porque a água cai sobre todos. Agora o que eu faço com ela? Quando a gente viaja para um país seco feito Israel, a gente entende como eles valorizam a água. Não desperdiçam água de jeito nenhum. Na época de Jesus ninguém desperdiçava água. Lá em Nazaré há uma vilazinha chamada Nazaré Village. Eles estão fazendo uma grande pesquisa da época de Jesus. Mostra direitinho como é que fazia as pedras para canalizar a água da chuva, para filtrar, para cair no poço, para a pessoa usar aquela água. A água era um valor espetacular. Quando Jesus usou a imagem da água para o Espírito Santo, ele estava querendo mostrar exatamente isso. A chuva cai sobre tudo igualzinho, mas conforme a gente cria resistência,